Você está preocupado se Deus ainda vai realizar os seus sonhos? Não se preocupe, pois Deus está na frente. E Deus é um Deus que realiza sonhos. Escute essa. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de Gênesis 42, verso 9, vai nos dizer: E José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado sobre eles, e lhes disse: Sois espiões, viestes para ver a nudez da terra. Então, nessa passagem, José ele lembrou-se dos sonhos que ele havia tido muito tempo atrás. A palavra vai nos dizer que José era um menino, apenas um menino, sonhador, porém que tinha irmãos que invejavam muito ele, perseguiam muito ele. E a partir do momento que Deus deu um sonho para ele, que ele contou esses sonhos para os seus irmãos, ele foi mais perseguido ainda. E o sonho era que haviam muitas espigas de trigo e que todas as espigas se deitavam sobre o trigo dele. Então, tradução do sonho era que um dia os seus irmãos se prostrariam diante dele. E por causa disso, José foi perseguido. E aí aconteceu todo o processo. Aconteceu que ele foi vendido como escravo, ele foi preso. Lá dentro da prisão, ele interpretou sonhos. E ele passou por todo um processo. Então, só depois de muitos anos é que ele se tornou o governador do Egito. E então, quando ele se tornou o governador do Egito, Deus permitiu que os irmãos dele fossem até o Egito para comprar mantimentos. E quando os irmãos dele foram lá, os irmãos dele não o reconheceram. Porque José, de alguma forma, ele estava diferente, né? Ele estava com as características dos egípcios. Ele estava sem cabelo, ele estava com pintura nos olhos. Fora que também ele envelheceu, né? Então, de alguma forma, os irmãos dele não o reconheceram, mas ele reconheceu os irmãos. E pelo fato dos irmãos dele não o terem reconhecido, os irmãos se prostraram diante dele. E ali José lembrou-se do sonho. Ou seja, ele deve ter pensado: nossa, Deus realmente realiza sonhos. E na nossa vida não é diferente. Às vezes Deus nos dá sonhos e muitas das vezes até esquecemos. Ele nos dá promessas, ele nos faz promessas. E às vezes até esquecemos das promessas. Deus às vezes te promete uma coisa e no início, às vezes a situação vai ser totalmente o contrário daquilo que Deus falou. Provavelmente, Deus te prometeu um bom carro e aí você tá com um carrinho velhinho. Mas Deus, ele te prometeu e ele é fiel para cumprir a promessa. Talvez Deus te prometeu uma casa linda, mas você ainda não esteja nessa casa. Deus mente? Não, ele não mente. Mas é provável que você ainda esteja no processo e de que Deus ainda realizará esse desejo do seu coração. Compreende?
Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele é um Deus de promessas, um Deus de detalhes, um Deus que realiza sonhos. Olha todo o processo que José teve que passar para que só então, anos depois, Deus realizasse o sonho de José. Deus, ele não tem filhos mimados. Ele não vai realizar um sonho nosso assim, sabe, de mão beijada. Mas ele vai permitir que nós passemos, primeiramente, pelo processo, pelos desertos, pelos vales, pelas tempestades, pelos reboliços, para que só então, lá na frente, ele possa honrar tudo aquilo de ruim que nós passamos um dia. Compreende? Então fique em paz. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. A palavra diz: não anseie por coisa alguma. Porque Ele está na frente cuidando de tudo. Às vezes nós passamos por processos tão árduos que nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas não. Deus, ele não se esqueceu. E lá em Isaías 43 vai falar que Deus, ele é Deus de coisas novas. Lá em Salmos 126, Deus vai falar que ele colocará riso em teus lábios. Não anseie, não fique ansioso, não fique preocupado, porque tudo que você tem passado, Deus vai honrar. E Deus também é um Deus de justiça. Ele está vendo todas as injustiças que muitas das vezes nós passamos. Amém? E se essa palavra tocou no seu coração, desde já peço que curte, comente e compartilhe, para que mais almas sejam alcançadas através deste canal. E eu vou orar pela tua vida. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida, no nome do teu Filho amado Jesus, nós oramos, te bendizemos e te agradecemos por essa palavra, Deus. Te agradecemos por o Senhor ser um Deus que ainda realiza os sonhos e desejos do nosso coração. Gratidão eterna, Senhor. E que o Senhor venha colocar conforto no nosso coração, Senhor, para que aprendamos a descansar em Ti e esperar o tempo certo, o momento certo de que o Senhor realize os nossos sonhos. O momento certo que o Senhor fará coisas novas em nossa vida. Gratidão eterna, Senhor, até mesmo pelos processos, pelos desertos, pelos vales, pois estes nos ensinam muitas coisas, estes nos dão sabedoria e estes provam a nossa fé. Gratidão eterna, Papai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.